Olá, professor João aqui mais uma vez com vocês e hoje com aula sobre o verbo to be na negativa e na interrogativa. O verbo to be ele é muito utilizado e vai ser muito utilizado por vocês desde o 6º ano do ensino fundamental ao 3º ano do ensino médio, para vocês verem a utilidade e a importância que o verbo to be tem na língua inglesa. Ele é o segundo, um dos verbos mais utilizados. Se você levar o verbo to be para o português, ele tem a noção do significado de dois verbos. O verbo to be é o verbo ser ou o verbo estar, tá? E vamos ver isso, na verdade, nos próximos exemplos. Aí você vê aí uma frase em inglês: We are in Brazil. Nós estamos no Brasil. A próxima: They are good students. Eles são bons alunos. A próxima: She is a cut. Ela é bonitinha, uma gracinha. He is taking a photo. Ela está tirando uma foto. Aí vamos lá. Onde vemos o verbo to be? Aí. Na tradução, percebemos fácil onde é que está o verbo to be. Porque o verbo to be é ser, significa ser ou estar. E na frase tem: Nós estamos no Brasil. Olha aí o verbo to be, estamos. Tá? Se você olhar na frase em inglês, o verbo to be está ali, na segunda palavrinha. Are. Are é o verbo to be, que significa estar. Tá? Próxima. A tradução é: Eles são bons alunos. Lembra que o verbo to be é ser ou estar? Então, eles são bons alunos. Mais uma vez, na frase em inglês, o verbo to be está ali. Are. São. Próxima frase. Ela é bonitinha. Uma gracinha. Lembra que o verbo to be é ser ou estar. Ela vem como se fosse ser. Tá? Então, é o verbo to be. E o verbo to be na frase, em inglês, está ali. Is. Está marcadinho. Is. Is é o verbo to be, que denomina também ser ou estar. Ela está tirando uma foto. O verbo to be é ser ou estar, então ela está tirando uma foto. E mais uma vez, o verbo to be está ali na frase, marcadinho como is. O verbo to be em si, ele tem três formas. Ele se apresenta em três formas: am, is e are. E ele se divide sim em singular e plural, tá? Como vocês estão vendo aí, I no singular, I, you, he, she e it. No plural, we, you e they. Veja, o you tem tanto no singular quanto no plural, porque pode sim ter você e vocês, tá? Na concepção. Aí vamos ao verbo to be. You, he, she, it, we, you e they são o sujeito, tá? A pessoa, o sujeito. Agora, am, is e are são o verbo to be em si. Am, is e are são o verbo to be, certo? Então vamos lá. I am, you are, he is, she is, it is. Algumas pessoas falam it is. We are, you are e they are. Lembrando, I, you, he e she e it estão no singular. We, you e they no plural. Tá? Aí, lembra que no português tem a primeira pessoa do singular, a segunda, a terceira pessoa do singular e assim vai? Então, no inglês também. Se vocês observarem no singular, tem aí I, you. I é a primeira pessoa do singular. You é a segunda pessoa do singular. He, she e it, os três juntos, formam a terceira pessoa do singular. Passando para o plural, we é a primeira pessoa, you a segunda e they a terceira pessoa do plural. Tá? Aí a frase é: She is a doctor. Ou seja, ela é uma doutora. Fica eu, you, você,
Claro que no singular, tá? I, eu, you, você, he. Lembre-se. He, ele, she, ela, it, ele ou ela. Detalhe. No caso, it é ele. E é utilizado para objetos e animais. Não se utiliza it para pessoas. Não teria como ser it is a doctor, tá? Por isso que a frase é she is a doctor. We, nós, you. No caso, no plural, é vocês e they, eles ou elas, tá? Lembre-se, o inglês ele gosta muito de abreviar as coisas para se tornar mais rápido a pronúncia, para se tornar mais rápido a escrita. E não é diferente com o verbo to be, certo? Aí vamos lá. A forma abreviada do I am, que a gente viu no slide passado, ficaria I am, ou I am, tá? I'm a teacher, you are. You're, na outra era you are, aqui é you are a student, na outra é she is, aqui é she's, mais rápido. She's my friend, na outra é he is, aqui é his Tom Cruise, ou his Tom Cruise, na outra é it is, aqui é it is a car. We are, não é we are, mas é we're from Brazil, you're student, they're dance, tá? A forma abreviada. Perceberam? No I am, tirou o A, acrescentou um apóstrofozinho depois do I e ficou am, abreviado. A mesma coisa aconteceu com os restantes, tá? Em vez de ser you are, fica your, e assim vai, certo? Isso se chama os contract forms, ou a forma contraída, a forma abreviada, certo? Pode se escrever da forma comum, normal, I am, you are, she is, he is e it is, como pode se escrever da forma abreviada, certo? O verbo to be também tem várias outras subdivisões, e acho que a gente vai estudar hoje é a forma interrogativa e a forma negativa, certo? Forma interrogativa e a negativa. São facílimas de entender. Como está mostrando aí no exemplo, para você fazer uma frase com o verbo to be na interrogativa, inverta as posições. Lembra que eu falei lá o que era o sujeito e o que era o verbo? Numa frase, exemplo, essa primeira frase, aqui está, am I a teacher? Am I a teacher? Numa frase normal, ela estaria I am a teacher. O sujeito, I, o verbo am, a teacher. Mas como estamos na interrogativa, a gente troca. O verbo vem para frente, am, o sujeito para a segunda posição, I, e continua, a teacher. Aí, exemplo, a segunda frase. Na forma normal seria you are, certo? You are. Aí, na forma normal, na forma interrogativa, ficou are you Peter Banks, certo? Só é trocar o verbo para frente, o verbo to be para frente, e o sujeito para a segunda posição. Is he, Ronaldinho, is Malu Mother a good actress, tá? E colocar, por favor, não esqueçam de colocar a interrogação no final. Uma frase que foi colocada o verbo para frente, o sujeito na segunda posição, normalzinho, e não colocou a interrogação, ela é descartada porque não está na forma interrogativa, tá? Na forma negativa é fácil. Você pega a frase normal, exemplo. A frase normal desse exemplo seria I am a dentist. Eu sou um dentista. Mas se eu quero negar, eu só acrescento not depois do verbo. I am, que é o verbo, not a dentist. You are my friend, seria normal. You are my friend. Você é meu amigo. Para dizer você não é meu amigo, só é acrescentar o not depois do verbo. You are, o verbo é are, not my friend. Você não é meu amigo. He is not American. He is not American.
Ele não é americano. Percebeu? O not é acrescentado após o verbo e a frase fica na negativa. Na interrogativa, o verbo vem primeiro, depois o sujeito, repete o resto e acrescenta interrogação. Simples. Na negativa, vem o sujeito, vem o verbo, vem o not e repete o resto. Beleza? Belezinha? O detalhe é assim. Como gosta muito de abreviar o inglês, também vai abreviar a forma negativa. Ó, a frase. You are not Peter. Você não é o Peter. Aí na forma abreviada ficaria You aren't Peter. Ó, colocou o are, que é o verbo, juntou o nzinho do not, fez o apóstrofo e o t. Abreviou. You aren't Peter. You aren't Peter. A mesma coisa tá ali. She is not a doctor. She is not a doctor. Ele não é um doutor. Aí abreviando ficaria She isn't a doctor. She isn't a doctor. Tá? Juntou o is, que é o verbo, com o n, fez o apóstrofo, colocou o t e ficou isn't. He is not a doctor. Ele não é um doutor. Ele é um bombeiro, tá? Aqui embaixo. He is a fireman. Ele é bombeiro. Short answer. Respostas curtas. Aí você vai pegar o yes, mais o pronome pessoal, mais o verbo e na colocação no. Aí aqui. Are you tired? Yes, I am. No, I am not. Tá? No, I am not. No é não, tá? Aí não, eu não sou. Aí, is Juliana beautiful? Juliana é bonita? Ó, lembra? Isso é uma pergunta. Então é uma interrogativa, uma interrogação. Lembra que na interrogação que acontece, o verbo vem primeiro, is, depois o sujeito, Julian, tá? O pronome pessoal, Julian. A colocação pessoal, né? Juliana. É bonita. Aí a resposta positiva seria yes, she is. Sim, ela é. Aí a resposta negativa seria no, she's not. Ou seja, não, ela não é. Ó, e abreviado, isn't. Aí, is Philip intelligent? Como está na interrogativa, primeiro vem o verbo, is, depois o pronome pessoal, depois o sujeito na colocação Felipe. Então, is Philip intelligent? Perguntou, Felipe é inteligente? Aí a resposta positiva foi yes, he is. Ou seja, yes, he is. Sim, ele é. Aí se eu quisesse dizer que não, na negativa seria no, he isn't. Não, ele não é. Tá? Poderia ser no, he is not. Sem abreviação? Poderia, certo? Do mesmo jeito tem aqui. Are the students hungry? Ou seja, os estudantes estão com fome. Vocês estão com fome, né? A resposta seria sim, nós estamos. E a resposta negativa seria não, nós não estamos. No, they aren't. Tá? E foi isso, pessoal. Uma aula simples, uma aula rápida, mas é para vocês, creio que vocês, espero que vocês tenham compreendido o básico do que é o verbo to be, em que ele se divide, e duas classificações básicas de que ele se divide, que é na forma interrogativa e na forma negativa. Um abraço e até a próxima.